Olá, sou Tatiana Guirado, psicóloga, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre uma questão das crianças. Como diferenciar fantasia de mentira? Vamos juntos? Bom, muitas vezes nós pais temos muitas dúvidas em relação a isso. Será que o que meu filho, minha filha está me falando é uma mentira ou ele está brincando? É apenas um processo normal e natural de fantasia da criança? Nem sempre é fácil diferenciar isso, mas vamos tentar entender um pouquinho cada uma das duas características para a gente ir tendo um olhar um pouquinho mais crítico para ajudar nessa percepção. Quando a gente fala de fantasia, né, a gente está falando de um mundo onde tudo é possível, onde tudo se resolve. Nessa questão da fantasia, é fácil às vezes para a criança estar resolvendo, solucionando as questões e os problemas que a vida traz, impõe para ela, né? Se a gente pensar, o mundo do adulto, ele é um mundo muito difícil de apreensão para a criança. Então, a criança utiliza do processo de fantasia para entender o que está acontecendo ao redor dela, para entender esse mundo que a cerca. Então, a gente pode dizer que o processo de fantasiar é uma maneira que a criança, né, utiliza para criar o seu próprio mundo. E criar o seu próprio mundo de que forma? Aprendendo, desenvolvendo. Ela tenta passar aquilo que ela viveu através das brincadeiras, da fantasia, colocando ali as suas emoções e os seus sentimentos. Então, o processo de fantasia, ele é primordial para o desenvolvimento da criança, para a manifestação de emoções, manifestação de sentimentos, para apreender, para compreender o que está acontecendo. Esse processo, ele vai ser válido, valioso, principalmente entre 2 e 6 anos, que é então esse período que a criança vai utilizar muito dessa fantasia nesse desenvolvimento, nessa manifestação de emoções e nessa compreensão do mundo. A partir dos 7 anos, a gente começa a ter uma mudança. Por quê? Claro que não é tão cronológico assim, né, gente? A gente fala 7 porque é quando já se espera que tenha ali um desenvolvimento cognitivo capaz de compreender outras coisas. Claro que algumas crianças com 6 já têm essa capacidade, às vezes outras crianças vão demorar um pouquinho mais, vão desenvolver com 8, mas é em torno disso, né? Em média, a partir dos 7 anos, a criança ela já consegue ter uma compreensão do que é bom, do que é ruim, do certo, do errado. E essas compreensões todas, a interiorização de regras sociais, né? E além disso, ela começa a ter uma abrangência linguística maior, ou seja, ela já consegue dizer verbalmente aquilo que a incomoda, aquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta. Portanto, a partir dos 7 anos, se a criança então começa aí a contar histórias, né, as fantasias, vamos tentar relacionar assim, mas com o objetivo de ganhar vantagem naquela situação, aí então a gente já vai começar a entender que não é mais essa fantasia de apreensão do mundo, e sim o que nós conhecemos como mentira. Tá? Então percebem que para que a gente entenda como mentira, a gente tem que ter uma percepção de que existe de alguma forma ali um ganho para essa criança, né? De que ela tem que ter uma noção de que ela realmente ela está falando algo que não é verdadeiro por algum motivo, mas que ela está vendo ali para ela alguma vantagem em dizer aquela história, tá? Aí, o que é muito importante a gente tentar? Identificar quais são os motivos desta criança para poder estar, então, mentindo. Que os motivos podem ser, né? Claro que são motivos variados, mas vamos falar alguns para a gente começar a ficar atenta. Um deles pode ser medo da punição. Então, se eu faço algo errado, meu pai, minha mãe fica tão bravo comigo, me bate tanto que eu tenho medo dessa punição, então eu acabo mentindo. Uma outra situação, medo de perder o afeto, de perder o amor dos pais.
Outra questão, necessidade de chamar a atenção. Então, quando eu invento alguma coisa, eu tenho meus pais próximos de mim. Às vezes, por exemplo, na questão de doença, né? Estou passando mal, estou com dor de barriga. Por que que isso está acontecendo? Será que é uma forma de eu aproximar meus pais de mim? Uma quarta ideia, para não deixar os pais tristes, para não deixar os pais chateados, que aí já vai mais no lado emotivo da situação. Então, sim, são várias as possibilidades, mas que a gente precisa, então, tentar ir percebendo. Percebi que a minha criança está mentindo, e aí, o que eu faço? Brigar vai resolver? Bater, xingar? Não. A gente já percebeu que esse comportamento muito agressivo diante da percepção da mentira, na maioria das vezes, faz com que a criança continue o processo da mentira. Então, não é o mais legal. O que a gente tem que fazer é, chama essa criança, vamos sentar, vamos conversar, mostrar para ela que nós sabemos que aquilo que ela falou não é verdadeiro, dizer para ela que isso então é uma mentira, dizer das consequências da mentira que ela falou. E aí, tentar identificar aquilo que eu falei com vocês anteriormente. Por que que essa criança está utilizando o recurso da mentira? Porque se a gente percebe, então, se é o medo da punição, se é para chamar atenção, se é porque eu não quero deixar meus pais tristes, o que está acontecendo? Quando a gente percebe isso, nós vamos então trabalhar aí, nessa causa, né? Então, se eu estou sendo muito brava, o medo do meu filho é da punição, então eu tenho que repensar um pouquinho meu comportamento nesses momentos, para então ajudá-lo a me dizer a verdade, sabendo que essa consequência que ele tanto teme vai ser mais amena, mas explicando para ele que o processo da mentira é um processo que é ruim, que traz consequências para a vida dele. Ok? Bom, claro que não dá para a gente generalizar, né? Vai depender de cada situação, de cada família, mas é uma ideia geral mesmo que eu quis trazer para vocês. Espero ter contribuído de alguma forma. Bom? Obrigado por estarem aqui mais uma vez. Um grande abraço e até breve.